quando nós falamos, mostramos algum dado real, normalmente as pessoas falam o seguinte: isso é a teoria da conspiração. Por quê? Porque eles escondem isso? Não, vocês viram que o próprio militar russo afirmou: nós temos golfinhos militares, que é para matar pessoas, né, matar mergulhadores, e que também é para colocar minas em cascos de navios estrangeiros. Eles confessam, só que aí que está o pulo do gato. Stalin sabe muito bem como trabalha a verdade quantitativa. Você fala isso uma vez e pronto, acabou, morre. Silêncio, não fala mais nada. A questão os crimes da Odebrecht e do PT, que nós já denunciamos aqui várias vezes, como por exemplo, foi vendido agora a Pasadena, lá em Pasadena, né? Aquela refinaria, o Bolsonaro conseguiu vender. Mas o Porto de Mariel, por exemplo, nós já avisamos aqui várias vezes, inclusive no Update Brasil com o Jeffrey Nichols, a possibilidade de o Porto Mariel ser um porto, na verdade, para submarinos nucleares russos em Cuba. E aí você tem a matéria da Veja, né, já mostramos aqui várias vezes, não precisa mostrar de novo, tem a matéria da Veja mostrando que a Cuba vendia e comprava peças de armamento nuclear para a Coreia do Norte. Onde? No Porto Mariel. Só que eles falam isso uma única vez, fica quietos e não repete. Então, quantitativamente falando, ou seja, o quantum, né, a quantidade de vezes que você fala sobre esse assunto, é o que vai dar relevância ou não. E é assim que a esquerda trabalha. Quem que não sabia, por exemplo, que o André Siciliano, hoje presidente da LERJ, do PT, tinha mais problemas do que a suposta acusação contra o Queiroz e o Flávio Bolsonaro? Quem que não sabia disso? Isso era uma informação dada. Só que quantitativamente, qual é a informação que foi levada à exaustão? A do André Siciliano, do PT? Que tinha 49 vezes mais problemas do que o Queiroz? Não. A do Queiroz, no caso do Flávio Bolsonaro. Pois bem, quem que coloca golfinhos para matar mergulhadores e colocar minas em cascos de navios? É o Brasil? É os Estados Unidos da América? São os Estados Unidos da América? Não. É quem? Rússia. Qual militar que confessou isso? O militar russo. E aí você vira e fala assim, não, porque a Rússia ainda é revolucionária. A KGB ainda manda na Rússia. Aí todo mundo vai rir. Não, o Marco Antônio Villa, né, Ítalo? Vai rir da tua cara. Esses teóricos da conspiração. Quantas vezes a gente fala do Foro de São Paulo, do perigo do Foro de São Paulo? E aí você tem um tweet, né, de 2013, dizendo assim, convocação de reunião de emergência do Foro de São Paulo em Caracas para resolver os problemas da Venezuela. E onde que está a teoria da conspiração? Então eles trabalham de maneira quantitativa. Eles não vão martelar em certos assuntos. E aí eles soltam para não parecer que eles são partidários, seletivos. O que eles vão fazer? Eles vão trazer uma informação verdadeira, aí bota como nota de rodapé. Solta ali. Aí depois eles vão ficar dando ênfase àquilo que eles querem que você compre como isca, você morda como isca, para que você fique focado em informações periféricas. Que é o que eu denunciei semana passada, não, essa semana ainda, no início dessa semana, falando aí de nós temos generais querendo desdenhar da atuação de um intelectual como o professor Olavo de Carvalho, e para isso eles têm coragem, mas eles não têm coragem para criticar as Farc, para criticar o narcotráfico aqui no Brasil, PCC, Comando Vermelho, a atuação na Deep Web, da qual eu e a repórter Fernanda Salles fomos vítimas de ameaças. Então, assim, você tem uma atuação na mídia brasileira que é uma atuação de não esconder certos dados e informações. Mas quando eles soltam isso, é como uma notinha de rodapé. Quando que você viu no Jornal Nacional a ênfase do fato de que as Farc recebiam entre 50 a 100 mil dólares por mês durante 20 anos do Marcelo Odebrecht chamando do PT? E lembrando que as Farc capturou, né, sequestrou o pai do Marcelo Odebrecht. Quantas vezes você viu os jornais e a mídia brasileira dando ênfase a isso?
Então entenda, de uma vez por todas, o serviço de desinformação, ele não, e o Ítalo sempre fala isso, né, Ítalo? Ele não deixa de falar a verdade. Ele não mente o tempo todo. Né? Ele usa gotinhas de verdade e vem com um tsunami de mentira. Né? Exato. Essa dosagem, né? Acho que a questão que a gente está vendo aqui é a questão de dosagem, né? Essa dosagem vai de acordo com a estratégia do momento, né? Então, se a gente precisa aí construir uma certa credibilidade, a gente começa a falar a verdade, né? Isso estou falando na pessoa dos jornais, né? A gente começa a falar a verdade, né? Construída a credibilidade, bom, agora a gente vai lá e dá uma pílula de mentira, uma pílula de manipulação, né? A boa mentira, né? Boa entre aspas, a boa mentira, ela é 99% verdade. É 99% verdade, né? Tinha uma propaganda há uns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, da Folha, inclusive, né? Ela começava a falar assim: ele pegou ele pegou um país na miséria, transformou o país não sei o quê, fez isso, fez aquilo, só dando fatos, né? Então, a hora formou a imagem de quem ele estava falando era do Hitler, né? Qual que era o tema da propaganda? Você pode falar mentira, você pode dizer uma mentira contando só a verdade, né? As pessoas estavam achando que aquilo aí foi uma denúncia da Folha, mas na verdade era uma confissão, né? É exatamente aquilo que eles fazem, falam mentiras, né? Fazem um apanhado, né? Formam uma imagem mentirosa contando só verdades. Eu vou chamar atenção aqui para aquela brincadeira que a gente faz aqui no Radar da Mídia, né? Eu e o seu Sepúlveda, da ligação dos pontos, né? Você vai ligar os pontos, né, para formar a imagem geral. É isso que a gente faz aqui quando a gente faz análise. Assim, olha, isso aqui tá ligado com isso, né? A gente não tá falando notícia apenas, né? Essa notícia, entre aspas, que o Alan acabou de dar, né? O pai do Marcelo Odebrecht foi sequestrado pelas Farc. Isso aí tem mais de 20 anos, né? O Marcelo Odebrecht, né? A Odebrecht pagava para as Farc. Tem muitos anos isso. Em 2008, o Manuel Marulanda foi morto e no seu computador achou-se, né, alguns documentos, né, que mostravam a ligação dele com o José Dirceu, através de um cara chamado Breno Altman, que escrevia para o Opera Mundi, né? Isso aí não é, isso aí é 2008, né? Mas são pontos que a gente tem que ligar para mostrar para vocês o que está acontecendo. Qual que é o cenário geral? Não é só jogar notícia. Não é fazer um depósito de informações, fazer não depósito de informação, justamente. Só que o problema é o seguinte, Alan. Se você faz essa brincadeira de ligar os pontos, se você omite algum ponto ou coloca um ponto a mais, você muda o desenho inteiro. Exato. É isso que a gente quer que vocês vejam, que vocês visualizem, tá? Quando você está ligando os pontos, se você omite um ponto e bota um ponto a mais, você muda o desenho. Quer ver um exemplo ótimo para isso, Ítalo? Para construir uma casa, o mínimo que você necessita é vamos dizer assim, para construir uma casa de alvenaria, né? Para ser o mais tomista possível aqui agora. Para você construir uma casa de alvenaria, o mínimo que você precisa é água, tijolo, cimento, ferro, que mais? Pedra, cascalho. Cascalho não, pedra. Pedra. Então, o que acontece? Se você simplesmente não usar esta composição de maneira correta, não adianta você ter cimento, pedra, areia, tijolos, porque se você simplesmente juntar todos esses componentes, você não vai ter uma parede. Só pelo fato de você ter o tijolo, o cimento, a areia e as pedras, e a água. Você precisa colocá-los numa ordem correta, numa medida correta e de um modo especificamente correto. Ou seja, aquelas 3 características que Santo Agostinho colocou no livro De Natura Boni contra Maniqueus. Ordo, species et modus, que depois São Tomás vai escrever no livro De Malo, acerca do mal,
que, em vez de modos, ele bota mensura, que é a medida. Bota mais água do que necessário para você poder fazer uma massa, fazer um reboco. Não vai dar certo. Coloca menos água para ver se você, com aquela quantidade de cimento, você vai conseguir fazer um piso. Não vai. E por aí vai. Então, a mídia brasileira, ela sabe muito bem que a medida correta de um dado muda tudo. Né? O mesmo ocorre para quem está cozinhando. Né? Vamos dar um exemplo para as mães que estão sempre nos assistindo aqui e preparando o seu almoço. Se você coloca menos arroz, ou menos água, ou menos tempero, ou menos sal, ou mais, não vai ficar do jeito que você queria. Mas veja que você está usando todos os elementos, vamos dizer assim, da verdade. Você está usando todos os elementos verdadeiros e necessários. Mas a medida não é correta.